Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui nesse domingo, abençoado por Deus, começando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Antes de nós entrarmos no assunto dessa manhã, feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Oramos, nosso Deus e nosso Pai. Senhor querido, nós te agradecemos pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Rogamos que nesta manhã o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, para recebermos o ensino da tua palavra. Continua conosco, Senhor, nos ajudando, nos abençoando. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje nós estamos na segunda lição desse trimestre tão abençoado por Deus, né? Os irmãos podem ver aí na capa das suas lições. Esse trimestre nós estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que vai falar sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O nosso textuário encontra-se em Lucas, no capítulo 13, e o versículo 24, que nos diz: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A nossa verdade prática diz que a porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. A nossa leitura bíblica em classe, os irmãos podem acompanhar comigo nas suas lições ou na sua Bíblia Sagrada, está em Mateus, no capítulo 7, dos versículos 13 e 14, e depois no capítulo 3, dos versículos 1 ao 10. Vamos fazer essa leitura inicialmente em Mateus capítulo 7. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Agora Mateus 3 e 1. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o chamado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Amém. Vamos nesse momento, irmão, com alegria, recebermos nosso irmão Aparecido, será o nosso professor nesta manhã e com certeza um instrumento de Deus para nos ensinar a sua palavra. Meus queridos irmãos, vos saúdo com a paz do Senhor. Nós estamos aqui na manhã deste domingo para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos nesse trimestre estudando sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2. Começamos no domingo passado falando a respeito do início da caminhada, e hoje nós vamos falar sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Quero que Deus nos ajude,
que ao final desta lição você tire ensinamentos para a sua vida cristã e que você seja abençoado através da palavra de Deus. O ensinamento que eu queria passar para os irmãos essa manhã começando com uma pergunta, né? Por que Jesus usou a figura de porta estreita, né? E porta larga, falando a respeito da salvação? Se a gente for buscar um pouquinho de entendimento, a gente vai entender que as portas têm diversos significados. Para o tempo de Jesus, também tinha um propósito. As portas, principalmente das cidades que tinham grandes muros, ela era o lugar mais frágil, porque era o lugar de entrada de pessoas, e as portas precisavam ser muito resistentes, porque era o lugar que os inimigos sempre atacavam, né? E também, quando fala-se de porta estreita, a gente tem a ideia de que não é qualquer coisa que passa em uma porta estreita. Às vezes, dependendo da bagagem que a gente tiver, com aquilo que a gente estiver carregando, a gente tem que realmente eliminar, porque não tem condições de passar numa porta estreita. Diferentemente da porta larga, que você passa com aquilo que você tem em mãos. Então, o ensinamento desta manhã é que eu e você aprenda que na vida cristã nós temos duas portas para a entrada, né? A porta estreita, a porta larga, e nós vamos tirar daqui bons ensinamentos para a nossa vida cristã. Tenho certeza que você vai aprender. A introdução diz assim: nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da larga, do caminho apertado e do espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita e, do ponto de vista bíblico, como entrar pelo caminho apertado. Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. Nós vamos aprender também, ao longo dessa lição, que essa é a porta estreita é a única opção que pode levar o homem a Deus. Por que ela é a única? Porque a gente vai ver que o que Jesus queria dizer é que poucos entram. Por quê? Porque exige renúncia, reconhecimento de pecado, né? De entender que nós somos pecadores e precisamos do perdão de Deus, uma vida santa como Deus é santo. Todos esses quesitos fazem parte da vida cristã para que você possa entrar no céu. O primeiro tópico diz sobre portas e caminhos. Vamos falar um pouquinho então sobre a porta estreita no primeiro subtópico. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, lá em Provérbios 15, 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou em um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. A porta estreita, Jesus usou esse exemplo, era algo comum nos tempos antigos, e Jesus sempre fez alegorias, né, comparações das coisas que eram comuns entre eles, para ensinar alguma coisa. E nós vemos aqui que a porta estreita, ela existia em todo o edifício, em toda a cidade, em todo o muro, né? E era para a entrada das pessoas. E uma coisa que é interessante, quando se havia um ataque do inimigo,
era mais difícil de se entrar pela porta estreita. Por exemplo, dependendo do que eles carregavam de armas da época que eles estavam usando para atacar os seus inimigos, com certeza quando eles chegavam à porta estreita, era muito mais difícil deles entrarem e também atacarem seus inimigos. Então, por isso que as portas que haviam nos muros, nos edifícios, eram portas pequenas, para dificultar a entrada do inimigo e também das armas que eles levavam. Essa é a porta estreita, né? O caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, maneira de viver que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Não por acaso, a palavra apertado vem do verbo grego tilibo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto, a amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, verso 39 ao 48. Então, fica muito claro para nós nesse subtópico 2 o verdadeiro significado do caminho apertado, né? E aqui o irmão aponta para uma coisa muito importante, né? Que é a mudança que deve haver naquele que entra pela porta estreita, pelo caminho apertado. Isso vai ter que ser evidenciado nos seus dias de vida, né? Como muda a sua conduta, a sua maneira de viver, né? Mostrando salvação na vida daquela pessoa, né? Independente do que ele foi, da maneira que ele viveu, quando ele começa a trilhar pelo caminho apertado, né? Que é o caminho da salvação, vai com certeza ser evidenciado em sua vida essas coisas boas, né? E também aqui ele diz que o caminho apertado leva o novo convertido, o crente, né, a praticar aquilo que Jesus ensinou, que tem realmente importância para os nossos dias, que é a prática de amar os inimigos, uma luta muito grande que a gente tem dentro da gente, de nós amarmos os nossos inimigos, porque não é uma coisa muito fácil, né? A gente tem a tendência de amar aqueles que nos amam, só aqueles que nos tratam bem. E Jesus ensina que nós devemos amar os nossos inimigos, né? Também viver uma vida sem hipocrisia. O que é hipocrisia, né? É mostrar uma coisa que a gente não é, ser falso, né? Essas são qualidades do hipócrita. A gente viver uma vida sadia. Também é a luta para acumular tesouros no céu, né? Não ficar com a nossa mente só focada nessa terra, nos bens materiais, mas ter uma vida que agrade a Deus para que a gente alcance tesouros no céu, né? E também outros princípios que estão lá em Mateus, no capítulo 5, nas bem-aventuranças, né? Tenho certeza que Deus vai nos ensinar. Esse é o caminho apertado, né? Porta larga e o caminho espaçoso está no subtópico 3 do primeiro tópico, né? A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Essa porta recebe
muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer, das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo suas próprias ideias e que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. Isso está lá em João, capítulo 7, verso 38. Então, quando olhamos para a porta larga e o caminho espaçoso, o que é triste da gente ver que Jesus disse que muitos entram por ela. E por que muitos entram? Porque é o caminho da facilidade, né? E aqui a gente vê que mostra uma vida que não tem, de uma pessoa que não tem compromisso com a palavra de Deus, não tem compromisso com Cristo, vive segundo o padrão do mundo, tudo pode, tudo ele deve fazer, eu faço o que eu quero, quando eu quero, né? Vive uma vida regalada, mergulhada nos prazeres, né? E buscam os valores terrenos, né? De uma forma vã de viver. É totalmente o contrário do caminho apertado, né? Aqui está descartada a obediência a Cristo e a sua palavra. Por isso que muitos entram por ela. Então fica aqui o ensino, né? A explicação sobre a porta estreita, o caminho apertado e a porta larga e o caminho espaçoso nesse primeiro tópico, que tem o seguinte ensinamento: a porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Esta é a grande representação da porta estreita e o caminho apertado, né? Que leva a pessoa a ter uma vida de compromisso com Cristo, em obediência à sua palavra. No tópico de número 2, nós vamos falar um pouquinho sobre por que entrar pela porta estreita é difícil. Fica aí para você uma pergunta aí na sua casa, onde você estiver acompanhando pelas redes sociais. Quando Jesus disse no versículo que nós lemos, né? E tem uma palavrinha, né? Que às vezes a gente ouve ela, né? Porfiai por entrar pela porta estreita, né? Qual a ideia que a gente tem de porfiar? É de brigar, de lutar, né? De você se esforçar. Então, por que é difícil entrar pela porta estreita? Porque vai exigir da gente. E tudo aquilo que é exigido da gente, a gente tem mais dificuldade para fazer. O primeiro subtópico diz: uma porta aberta, porém difícil. Está aberta a porta da salvação, mas é difícil de entrar por ela, né? Porque ela vai exigir da gente uma mudança, uma transformação, que é o que o Evangelho de Cristo tem que realizar na vida do pecador, quando ele se arrepende, se volta para Cristo. A porta para a entrada na pátria celestial está aberta, porém há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. O egoísmo, o ego inflamado, né? Inflado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo,
deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indivisível. Olha só por que é difícil, né? Porque se queremos entrar pela porta estreita que está aberta, nós precisamos matar algumas coisas que existem na natureza do homem, né? Que é o egoísmo. Agora já não vivemos uma vida pensando só em nós, né? Não. O homem tem que deixar de ser egoísta, pensar somente nele. Não. Ele precisa viver uma vida diferente. O ego inflamado, né? Nariz empinado, dono da razão, dono de tudo, senhor de toda a situação. O crente não pode viver assim. Aquele que quer entrar por uma porta estreita tem que saber que Cristo é o nosso alvo, e às vezes temos que, em todo momento, temos que viver nos humilhando perante Deus, e reconhecendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, né? Deixar a idolatria, tudo que toma o lugar de Deus em nossa vida, nós precisamos lutar para abandonar, né? E outras coisas mais que precisamos fazer. Por isso que é difícil de entrar por ela, porque nós temos que lutar contra o nosso eu, e essa é a maior luta que o ser humano tem, né? As oportunidades da porta larga são atraentes, é o segundo subtópico, né? Claro que nesta porta larga, nesse caminho largo, uma das armas que ajuda a convencer as pessoas a entrar por elas é esse fator de ser atraente, né? Às vezes é saboroso, às vezes é gostoso, às vezes traz prazer momentâneo para a vida da pessoa, por isso que muitos entram por ela. Para muitos, o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia. É um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. É o que nós vemos lá em 1 João, no capítulo 2, no verso 15 e 16. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito de entrar nos céus. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Este é o verso 17 do capítulo 2 de 1 João. O que entendemos aqui nesse subtópico é um caminho de apego prazeroso, né? Mas fica muito claro aqui, né, que é uma vida que é atraente, mas são ilusões. Também o irmão disse uma outra palavrinha aqui que vale a gente falar também, né? Além de ser de ilusão, é de engano, é tudo passageiro. E por isso as pessoas precisam entender, né, que o mundo vai passar. Essas coisas passam, mas a vontade de Deus permanece. E a vontade de Deus é que o homem lute, porfie por entrar pelo caminho, pela porta estreita. É realmente muito mais fácil, né? O irmão fala aqui de prazeres, deleites, libertinagens, né? Isso, apego, né? Prazeroso,
e acaba desprezando a Deus, ferindo a santidade de Deus, quem entra por esse caminho. E fica muito claro que todos que agem assim não terão direito de entrar nos céus. Essa é a grande perca que o ser humano pode ter na sua vida, a maior de todas. Não terão direito. Por isso, uma reflexão para nós. O que estamos escolhendo para a nossa vida, né? Estamos lutando para entrar na porta estreita ou estamos caminhando para o caminho largo e isso vai custar a nossa salvação? O subtópico 3 diz: as razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita e o caminho apertado requerem uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo como um pecador. 2 Coríntios, capítulo de número 12, verso de número 9, nós vamos ler esse versículo, que é a base aqui do nosso tema. 2 Coríntios, capítulo de número 12, e o verso de número 9, que diz assim, 12 e 9: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Glória a Deus por isso, né? Reconhece em Cristo como um pecador e com disposição de viver uma vida dirigida por Ele, como um novo começo. A partir desta jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Jesus e andar com Ele como Ele andou. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã. Então nós temos razões, né? Há uma razão naquilo que é exigido para nós, né? Isto fala de novo nascimento, uma vida agora gerada em Cristo, que irá produzir transformação interior, né? Que vem acompanhado da decisão pessoal. Nós decidimos servir a Cristo de consciência limpa, de bom coração, né? Sem falsidade, e lutarmos para vivermos na contramão do mundo e viver uma vida dirigida por Cristo agora. Esta é a nova maneira de viver daquele que aceita viver uma vida com Cristo, né? E isso vai trazer o quê? Vai criar raízes. Nós vamos nos fortificar e vamos nos preparar para enfrentar todos os obstáculos que teremos na nossa jornada cristã, até o dia que Jesus nos levar ou que Ele volte para nos buscar. Vamos nos fortalecendo a cada dia, todos os dias lutando, né? Vamos ficar fortes. Essa é a razão dessas exigências, para que a gente enfrente todos os obstáculos. E é enganoso essa proposta de um evangelho sem exigência, de que a vida cristã não tem obstáculo, é uma vida livre, você é livre. Quando é ensinado na Bíblia que nós somos livres agora, né? É livre do jugo do pecado. Não que nós não vamos enfrentar obstáculos, vamos sim. A nossa vida, nós lutamos todo dia. Se você não está
tendo uma luta, nem que for diária com você, com aquilo que precisamos, faça uma reflexão, tem algo errado, porque nós vamos enfrentar obstáculos todo dia. Então fica aqui o ensino nesse tópico de número 2. Seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Não é fácil viver na contramão, né? Você vai correr o risco de encontrar muitos obstáculos, mas é o caminho que nos leva para o céu. Vamos então para o tópico de número 3, o nosso último tópico. E ele diz: entrando pela porta e pelo caminho do céu. O que precisamos ter em nossa vida então? Primeiro, arrependimento de pecados. Essa é a porta de entrada, né? Para o caminho do céu. Por meio das palavras do arauto divino, João Batista, no capítulo 3, do verso 1 ao 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e por Jeremias. Está lá em Isaías capítulo 1, verso 16, 15, né? Depois no capítulo 55, verso 7. Também em Jeremias, no capítulo 7, o verso 3 ao 7. Por esta razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador, por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. O pecador renuncia ao pecado, reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. Então, quando nós olhamos a exigência de quando entramos pela porta estreita e o caminho do céu, uma das coisas, o arrependimento de pecados, e isso trouxe uma pergunta na cabeça dos fariseus, dos escribas, quando Jesus perdoou os pecados daquele paralítico, né? Quem é ele para perdoar pecados? Então, a nossa vida começa quando nós ouvimos a palavra de Deus, entendemos ela e começa a brotar de nós o arrependimento daquilo que fizemos que não agradou a Deus. E isso não é uma mensagem nova. Os profetas do Antigo Testamento, já usamos aqui o exemplo de Isaías e Jeremias, já anunciavam. João Batista começa o seu ministério antes de anunciar Jesus. Ele começa pregoando sobre o arrependimento. Essa é a primeira coisa que precisa acontecer na vida do pecador. Ele precisa reconhecer a sua natureza pecaminosa, se arrepender, começar a viver uma vida nova, né? E que seja produzido nele não só uma mudança emocional daquele momento, uma emoção, não, que produza dentro dele uma disposição para mudar, né? É algo racional, feito com entendimento, mudar o seu aspecto mental, moral, né? E aí ele começar, através da ação do Espírito Santo em sua vida, renunciar ao pecado, né? Mudar a ordem da sua vida, né? Lutar para deixar o caminho espaçoso e entrar pelo caminho que o levará para a vida eterna. Então começa com o arrependimento de pecado. Sentindo o arrependimento, vem também a confissão, né? Que é o segundo subtópico.
a confissão de pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Os que iam até João confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23. Sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação. Por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso e salvador. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Lá em Romanos capítulo 10, verso 9, diz: se confessarmos os nossos pecados a ele. Então, o que muda agora, quando João começa a pregar no início do seu ministério no Novo Testamento? Que eles viviam de uma forma que usavam um dia do ano para fazer uma expiação pelos pecados. Mas imagine, irmãos, nós tirarmos um dia só de 365 para confessar os nossos pecados. Quão vago ia ficar o tempo se nós pecamos todos os dias? Então João diz que agora nós temos liberdade para, quando nós pecarmos, se voltarmos para Deus, pedirmos perdão, voltarmos à nossa vida. E o que é importante dizer, que quando o homem entende que ele é um pecador por natureza e ele precisa de um Salvador, a confissão de pecados vai fazer parte todos os dias, todos os momentos da sua vida. É um ato contínuo. Senhor, nos perdoa por isso, nos perdoa por aquilo. Estamos reconhecendo a nossa fragilidade em pecar, reconhecemos que só Deus pode nos perdoar. Então faz parte o arrependimento, e isso deve transbordar em nós o desejo de confessar a Deus os nossos pecados. Terceiro, produzindo frutos de arrependimento. Claro que a nossa vida é comparada à de uma árvore frutífera. Se nos arrependermos, se confessarmos, produzirá em nós frutos dignos de arrependimento. Alguma coisa vai mudar em nossa vida, com certeza. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras de mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento sincero. Em Lucas podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse: honestidade, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Está lá em Lucas, no capítulo 3, o verso 11 ao 14. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e de agir, um novo estilo de vida. Isso está lá em Mateus capítulo 3, o verso 2, o 21 ao 29, capítulo 21 e o verso 29, e também em Marcos capítulo 1, verso 15. Então, o que fica muito claro, irmão, é que agora começa a ser demonstrado na vida do homem que nasceu de novo, novos frutos. Por isso que a gente sempre
fala que o Evangelho precisa produzir na vida da pessoa uma mudança. E isso não é só de palavras, é na sua maneira, né? Quando olhamos lá para Gálatas, no capítulo 5, diz que os frutos do Espírito, né? Começa a ser produzido. Então nós temos a ajuda do Espírito Santo quando nos arrependemos, quando confessamos o nosso pecado, e ele começa a ajudar a produzir em nós coisas boas, né? Como, por exemplo, né? Uma vida de honestidade, ser uma pessoa honesta, uma pessoa que tenha misericórdia, né? Que se coloca no lugar da outra. Respeito pelas autoridades, pelo nosso próximo. Isso é o mínimo que precisa ser produzido em nós, né? E isso mostrará que estamos verdadeiramente vivendo uma vida seguindo a Cristo. Então esse tópico de número 3 nos deixa o ensino que o verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Serve para nós aqui uma reflexão, né? Como crentes em Cristo. Que fruto estamos produzindo? Pense aí, meu querido. Que fruto nós estamos produzindo? Para que a gente entenda que estamos trilhando pelo caminho do céu, pela porta estreita. Vamos então para a conclusão da nossa lição, que nos diz assim: no momento que inicia a sua jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar ao eu, nossos pensamentos e desejos, para que Cristo apareça. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, confissão de pecados e a experiência do perdão. Olha o que diz aí em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu costumo sempre dizer que a vida cristã é uma vida de sacrifício. O dia que decidimos seguir a Cristo, levantamos a bandeira do Evangelho, nós estamos também levantando a bandeira de uma guerra. Entramos em uma guerra para lutar principalmente contra nós, o nosso eu, uma vida de luta travada todos os dias, não esqueça disso, meu querido. A nossa vida cristã é uma vida de luta, né? Por quê? Porque exige aquilo que está dizendo aqui, né? Renúncia ao nosso eu, nossos pensamentos, nossos desejos. Fazendo isso, Cristo vai aparecer, vai começar a brotar em nós, vai começar a ser colhido na nossa vida frutos dignos, né? Frutos bons. E isso é sinal de que estamos caminhando para o céu, caminhando no caminho estreito. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa guardar os ensinos dessa lição e lutar para que um dia nós possamos ir morar no céu juntos. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Esse é o nosso desejo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, que lição maravilhosa, né? Que ensino precioso para a nossa vida, para o nosso coração. Deus com certeza tem falado profundamente para mim, para você, para todos nós, e estamos alegres com o que Deus nos trouxe na Escola Bíblica Dominical de hoje. Meus irmãos, antes de nós caminharmos para o encerramento, para orarmos, eu quero fazer um convite especial para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está nos acompanhando aqui na nossa Escola Bíblica Dominical online e que ainda não nos fez uma visita. Nós temos aqui no nosso templo sede, na Vila Guarani, cultos toda terça-feira, toda quinta-feira, também aos domingos à noite, e também
nas nossas congregações, nas igrejas, em cada um dos nossos bairros, praticamente em todos os bairros da nossa cidade, você encontra ali uma das nossas igrejas, cultos também na quarta-feira, na sexta-feira, aos sábados, aos domingos, e também em todas as nossas igrejas, no domingo pela manhã, você encontra a Escola Bíblica Dominical. É o nosso encontro regular, semanal, onde nós nos reunimos com nossos professores, pastores, com todos os irmãos, para aprender a palavra de Deus, para sermos instruídos por ela, e tem sido uma bênção. Vai ser um prazer receber você, dar um abraço fraterno. Eu tenho a certeza que você sairá melhor do que entrou, não tenho dúvidas. Também nós que somos alunos, amantes da Escola Bíblica Dominical, podemos contribuir com a obra de Deus e com a obra missionária. Os irmãos estão vendo passar aqui os números das contas da nossa igreja, a nossa chave Pix. Os irmãos podem ali enviar sua oferta, o seu dízimo e abençoar a obra de Deus e a obra missionária. Não temos dúvidas que Deus há de retribuir àqueles que se dispõem, a retribuir, a trazer à casa do Senhor uma parte daquilo que Deus já nos deu, uma parte do nosso salário, aquela oferta que damos para o sustento e manutenção da obra de Deus. Amém, meus irmãos? Que aula preciosa, nós somos gratos ao Senhor, e nesse momento eu te convido, feche os seus olhos, vamos juntos comigo orar ao Senhor em gratidão por esse domingo tão abençoado, por esse momento que passamos juntos aqui nesta manhã. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Senhor ter falado aos nossos corações, ter nos ensinado, nos trazido esse precioso ensino, que nesta manhã gloriosa, Senhor, receba a nossa adoração, a nossa gratidão, e clamamos a Ti, Senhor, que derrame sobre nós uma porção da Tua sabedoria, para sabermos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, somos Teus filhos, Teus discípulos, precisamos do Senhor, somos carentes da Tua ajuda, da Tua graça, da Tua misericórdia. É o que nós pedimos e em gratidão já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós nos vemos daqui uma semana em mais uma Escola Bíblica Dominical, que os irmãos já sabem bem, É a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe e um domingo abençoado por Deus.